Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com e começa agora o seu saldo do dia 6 de setembro de 2022. Que dia, hein? Que dia! Venho contar para você que o dia foi de choque de realidade no mercado nacional. Nas últimas semanas não foram raros os dias em que o apetite ao risco andava em baixa lá fora, mas em alta aqui no Brasil, em boa parte, porque diferentemente da alta forte dos juros esperada para as grandes economias, a Selic dava toda a pinta de que não subia mais. Parecia que não subia mais. Não é bem assim, de acordo com ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Campos Neto. Aliás, o mercado não só esperava que a Selic não subisse mais, vinha esperando que a Selic já no começo do ano que vem começasse a cair, mas nada disso. Campos Neto, na noite passada, na premiação do evento Valor Mil, tirou o cavalinho do mercado da chuva antes que o bichinho morresse de pneumonia, avisou que passa longe da sua cabeça começar a cortar os juros no Brasil já no ano que vem, e não é só isso. Tá na mesa no próximo dia 21, quando tem reunião de juros aqui no Brasil, uma nova alta da Selic. O resultado desse balde d'água fria aqui no mercado nacional, você já deve imaginar, foi o derretimento do mercado acionário brasileiro. Veja só, das 92 ações do Ibovespa, 82 fecharam o dia em queda, não é pouca coisa, né? O principal índice da Bolsa fechou o dia com uma queda de pouco mais de 2%. E por quê? Por que a Selic não vai cair? Ao que tudo indica, não vai cair no ano que vem? Tem duas razões principais que, a bem da verdade, sempre estiveram apontadas pelo Banco Central nos seus comunicados oficiais, ou seja, só se iludiu, como sempre, né, como acontece com toda ilusão, só se iludiu quem se permitiu se iludir, né? Primeira razão apontada lá nos comunicados é que a inflação brasileira só continuará caindo ao longo do tempo se a inflação global fizer o mesmo. Ou seja, não vai, né? Ao que tudo indica, e não fosse assim, os grandes bancos centrais, caso do Banco Central americano, caso do Banco Central europeu, não fosse lento esse processo de desinflação global do qual o Brasil faz parte, não fosse lento, não seriam necessários mais juros do que aqueles com os quais o mercado vinha contando, e serão necessários esses juros. Fora isso, uma segunda razão para a Selic não só eventualmente subir mais um pouquinho, mas demorar e bastante para começar a cair, uma razão local. As deflações com as quais a gente tem lidado ao mês aqui no Brasil são inegáveis, mas também, inegavelmente, só aconteceram por causa da mão pesada do governo federal de olho na eleição, cortando impostos, os cortes de impostos, repasses desses impostos aos preços finais têm permitido essa queda de curto prazo da inflação. Mas é aí que mora o perigo, porque esses cortes de impostos, assim como as levas maiores de transferências de renda com as quais o Brasil tem lidado neste ano, essas políticas fiscais devem ter continuidade em 2023, seja qual for o eleito, presidente Bolsonaro reeleito ou ex-presidente Lula de volta ao poder. E isso abre uma perspectiva de o governo federal continuar ainda por mais tempo jogando contra o Banco Central, ou seja, estimulando o consumo, pressionando o risco fiscal e sabotando o trabalho que está demorando para acontecer, né, dos juros subindo no Brasil. Não subiram um pouco, né, dos 2% ao ano em março de 2021, agora prometem ir aos 14% nesta segunda quinzena de setembro, né? Fala-se muito da defasagem da política monetária. Quão mais defasada será, quão mais o governo federal jogar contra os esforços do Banco Central. Tanto tem jogado
contra que para 2023 a meta de inflação é de 3,25% ao ano. As projeções do mercado estão girando numa inflação acima dos 5%. Hoje, fazendo cor aos alertas do chefe presidente do Banco Central, o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, atentou para esses números. Segundo ele, não dá para pensar em cortes de juros enquanto as expectativas de inflação se mantiverem descontroladas. Agora, você some essa decepção do mercado ao clima de apreensão com o 7 de setembro. No ano passado, você deve se lembrar, o mercado entrou em parafuso na sequência do 7 de setembro no embalo das ameaças golpistas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Atrás das pesquisas existe o temor no mercado de que ele dobre o tom dessas ameaças amanhã nas manifestações que novamente convoca para o 7 de setembro. Será que vai ter cartinha do Michel Temer? Tomara que não precise, mas na dúvida a busca por proteção prevaleceu e não só a bolsa caiu, como o dólar subiu hoje 1,6% aos R$ 5,24. Volto a falar com vocês, portanto, na quinta-feira. Amanhã, 7 de setembro, mercado fechado, não tem saldo do dia. Na quinta-feira, tomara, sem maiores turbulências, voltaremos a conversar. Um grande abraço, bom feriado, até a próxima e tchau.